Essa mesmo. Essa mesmo. Livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Pode ser? Amós, capítulo 8. Passando Jeremias, passando Daniel depois, até chegar ali em Amós. Todos acharam? O versículo é o 11. Vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e de norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não o acharão. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor venha falar nos nossos corações, através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. E vocês não vão para a escolinha hoje, não? Vai ficar aí ouvindo a palavra? Então tá bom, então pode se sentar. Amém. Para os irmãos entenderem, no capítulo 1, Amós, ele está sendo levantado para profetizar contra o povo de Deus. O povo adorava a Deus, e Amós estava sendo levantado para profetizar, porque tudo que eles estavam fazendo, Deus não estava se agradando. E o significado do nome de Amós quer dizer aquele que ajuda a carregar o fardo. Tem Amós aí? Tem Amós aí do seu lado? Pergunta para o irmão: o seu nome é Amós? Você me ajuda a carregar o fardo? E Amós, ele é de uma cidade pequena chamada Tecoá. Ele apacentava ovelhas. E ele era lavrador. E Deus escolheu ele ali. Deus escolheu ele para ele profetizar. Então ele saiu da sua cidade. Quem impedirá? Quem pode escapar da mão do nosso Deus Todo-Poderoso? E Amós, ele vai. Ele começa a profetizar contra a Síria, que Deus iria destruir. Deus está virado contra a Filisteia. Ele profetiza contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe, contra Judá e contra Israel. E contra Israel. Pensa na missão dura. Você profetizar: olha, Deus está irado com você, o que vocês estão fazendo está errado.
No capítulo 3 é um texto que todos conhecem. No versículo 3, onde que fala assim: pode dois justos andar junto, não havendo concordância? No capítulo 3, Deus ele vai falar assim 10 vezes, dá 10 sinais, assim, que é impossível o homem escapar da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Amós, ele foi um escolhido de Deus. Ele não podia escapar. Ele tinha que profetizar. Olha aqui no versículo 8. Deus ele vai dizer assim: quando o leão ruge, do capítulo 3, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Quando o Senhor Deus fala, quem consegue ali não anunciar a palavra? E assim ele vai fazer. Ele vai falar também contra Samaria. E no capítulo 4, no versículo 4 em diante, até o 13, o povo não vai se arrepender. Deus ele vai dar sinais para o povo se arrepender, e o povo não vai se arrepender. Do versículo 1 até o versículo 7, Amós ele vai agora pregar cantando, para ver se o povo ali se arrepende. E aqui no versículo 1 vai dizer assim: o povo de Israel, escute essa canção triste que eu canto a respeito de vocês. Então ele começa ali a cantar. E é forte, meus irmãos, porque Deus ele vai dizer que está irado, e ele pede para o povo voltar para ele. Deus pede para o povo voltar para ele. Volta para mim, volta para mim. Mas é muito forte a colocação, porque Deus vai falar assim: não é para voltar para Betel. Betel quer dizer a casa do Senhor. Deus estava falando assim: não é para voltar para Jerusalém, era para voltar para Ele. Por quê? Porque eles estavam ensinando errado, e Deus queria que eles voltassem para a palavra dele. Olha aqui no versículo 4. O Senhor disse isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel. E assim ele vai citando. E assim ele vai citando. Assim ele vai citando. Assim ele vai citando. No capítulo 6, Deus ele vai dizer, vai falar do castigo de Israel. E assim Amós ele profetizando as coisas que Deus colocava no coração, as coisas que Deus, as visões que Deus estava dando para ele, mas o povo não estava ouvindo. Agora no capítulo 7, meus irmãos, Deus vai dar uma visão para Amós, falando de uma praga que ele iria enviar. Amós vê essa visão, um negócio assustador. Amós, ele intercede pelo povo. Não, Deus, não faça isso, não. Aí Deus fala assim: não, tá bom, Amós, eu não vou fazer isso, não. Ele intercede e Deus voltou atrás. Voltou atrás. No versículo 4 até o 6, Deus dá outra visão para ele, de fogo. Aí ele vê uma outra visão, destruir aquele povo. E outra vez ele intercede pelo povo. E Deus fala: não, tá bom, eu não vou fazer isso não. Depois do versículo 7
até o 9, Deus ele dá uma outra visão de um muro barrigudo. O muro barrigudo, a intenção dele é o quê? É cair. Então Deus ele fala do prumo, que o prumo não estava batendo, que esse muro iria cair. E agora assim, Amós já não intercede mais, porque não tem mais o que fazer. Assim, por exemplo, Deus é na nossa vida. Tem coisas que Deus iria fazer, ele volta atrás. Não. Às vezes a gente até anuncia o evangelho, fala assim, olha, volta para os caminhos do Senhor. A pessoa até volta, mas depois volta para as coisas do mundo. Volta para as coisas do mundo. E quando eu falo que Deus iria destruir, jogando para os tempos de hoje, sabemos que a ira de Deus irá vir. E Ele vai destruir todos aqueles que não andam. Eles vão ser castigados. Eles vão para o lugar deles ali, merecedor, por conta de não ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então Amós, ele está com essa missão, uma missão fácil ou uma missão difícil? É fácil você convencer alguém do erro, do pecado? Ele é bem aceito? Não. Ele não é bem aceito. E um profeta, ele vai falar, sacerdote, vamos dizer assim, Amazias, ele vai falar para o rei Jeroboão tudo o que Amós estava fazendo. Olha, ele está profetizando que Deus vai fazer isso na vida do Senhor, que vai destruir Betel, faça alguma coisa. Mas o rei, sabe o que o rei falou? Quantos seguidores Amós tem no Facebook? Não tem quase ninguém. Quem vai dar ouvido para ele? Ninguém vai dar ouvido para ele, não. Deixa ele. E esse profeta, esse sacerdote, ele vai falar com Amós. Fala assim, Amós, ele estava pensando que Amós, ele estava querendo isso aqui, ó. Ele estava pensando que Amós estava profetizando para ganhar as pessoas para ele. E Amós vai falar assim, olha, eu não sou profeta. Eu não vim da escola dos profetas. Porque lembra de Eliseu? Eliseu, ele deu início ali à escola dos profetas. Aí Eliseu foi também passando, ensinando. E Amós está falando assim, ó, eu não sou profeta. Eu estava pastoreando. E Deus me enviou. Eu não estou aqui por dinheiro. Deus me escolheu. Eu não podia fazer nada. Deus me escolheu. E Ele manda eu profetizar. E aqui, ó, no capítulo 8, no capítulo 7, esse sacerdote, ele não entende assim o agir de Deus, que Deus não estava se agradando deles. E Amós ainda vai falar assim para ele, assim, ó, assim diz o Senhor sobre a sua vida também, viu? A sua mulher, ela vai ser uma prostituta nessa cidade. Olha que profecia. Seus filhos serão mortos na guerra, e você vai ser levado como estrangeiro. Assim, meus irmãos, eu falo, quando uma pessoa comete um pecado, ela não vai colher coisa boa. Porque ó, aqui o texto, o livro de Amós, Deus fala assim, que qual é o pai que não castiga o filho? Ele fala assim, ó, vocês estão fazendo coisas erradas, eu vou castigar vocês. Eu escolhi vocês para ser o meu povo. E eles não estavam ouvindo a voz de Deus. Você já foi rejeitado, meu irmão? Você já foi rejeitado?
Alguém já virou as costas para você? Você falando, não faz a pessoa nem aí para você, não estou nem azul. Você já foi rejeitado? Você imagina Deus. Você imagina Deus. Aí Deus ele fala assim, chega. Por quê? Porque eles já tinham matado vários profetas já. E assim acontece nos tempos de hoje. E olha, ia acontecer com esse sacerdote, aconteceu. Mas aqui no capítulo 8, o Senhor vai dar uma visão para nós. Eu, Senhor Deus, me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou, que vês? Aí ele vai dizer assim, eu respondi, um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse-lhe, chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Olha aqui, ó. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor. Então, ó, Deus estava falando para eles que aqueles frutos que estavam naquele cesto era o povo dele. Ele falou assim, ó, chega, eu vou tirar, vou colher agora. E eles não tinham nenhum fruto. Você lembra da figueira que Jesus Cristo ele fala por parábolas ali? Que o vinhadeiro, o dono da vinha ali foi procurar um fruto e não tinha nada ali, mas o vinhadeiro falou assim, não, eu vou adubar. Daqui um ano, se não dá fruto, você corta. Assim aconteceu na vida desse povo também, mas Deus ele falou assim, não, chega. Eu não suporto mais. E olha, quando ele fala assim que o povo já estava maduro, é igual uma criança dessa daqui, ó, ela não entende. Às vezes ela vai errar, você vai ficar corrigindo, ela vai crescer, ela vai ficar madura já para entender o que ela está fazendo é errado. E eles estavam maduros ali, já para entender o que é certo e o que é errado. E Deus falou assim, não. Deus não estava se agradando daquilo. E assim é, meus irmãos, em muitas igrejas. Deus já não fala mais com o povo não. É o homem. É igual aqui, ó, estava acontecendo que o povo estava dentro da casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas não era Deus que falava, era um homem que falava com eles ali. E Deus não estava se agradando de nada. E olha a intenção deles. Eles faziam. Você imagina o coração de Deus. Eles, em vez de fazer ali a adoração para Deus, ele estava pensando no final. Assim é muitas igrejas. Em Santa Ceia, não vê a hora do final para colher lá o que não vejo a hora de terminar logo para mim saber quanto faturou. É igual agora, esses congressos, não estou falando que é todos, não. Que eu creio que ainda tem igreja de Deus. Eu creio que tem igreja de Deus ainda, que não tem essa intenção. A intenção é ganhar almas. Igual amanhã vai ter culto de jovens aqui. Não vai ter assim dízimo nem oferta. Não, é para ganhar as pessoas para Jesus. Não vai ter dízimo e oferta. Mas a maioria desses congressos é 3 dias, chamam os artistas lá para faturar. Igual as pessoas não estão nem um pouco se lixando se está no pecado, se não está. É igual a história daquele Guina que mentia, falando que era do Racionais. As igrejas lotavam, tinha pastores que sabiam que ele não era do Racionais. Não, deixa aí, a igreja lota. E Deus estava faturado, já estava assim, não aguentando mais. Não aguentando mais. Por isso que aqui no versículo 8, no versículo 11, foi texto, versículo que iniciamos a palavra. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas vão sair procurando, eu quero ouvir o verdadeiro evangelho, e Deus vai falar assim, não. Lembra de Herodes? Quem lembra de Herodes?
Herodes tinha um desejo: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. E quando ele ficou cara a cara com Jesus, ele falava, e Jesus assim, ó, não falava nada com ele. Rejeitado, não abria a boca, não abria a boca, não abria a boca, não abria a boca. Assim, tá baixo? Tá bom. Aqui, ó. Bem, assim acontece também. Deus, ele chega uma hora, por isso que eu falo assim, ó, essa é a pior rejeição que existe. É quando Deus já não fala mais. Pode estar dentro da igreja, meu irmão, essa é a pior morte que existe. É aquela morte espiritual onde que Deus, ele cansou de falar. Assim, ó, tanto faz entrar dentro da igreja. Ele fala assim, ó, não ouve. Pode estar pregando, pode ficar tranquilo, que não vai fazer nada do que eu estou falando. Não vai me amar sobre todas as coisas. Vai continuar sem pastor, sem ovelha. Por que Deus ele faz isso? Por conta da desobediência. Por conta da desobediência. Assim, ó, as pessoas pensam que está dentro de um galpão desse assim, é ser igreja. Não, a gente pode ser igreja assim na garagem da sua casa. A igreja somos nós. Depois que o evangelho é pregado, a gente vai ser luz para o povo. Por isso que Deus ele estava falando assim, ó, não vai para Betel não, vem para mim, vem para mim, vem para a minha palavra. E olha, cada dia que passa, meus irmãos, a gente está, o evangelho cada vez mais está se perdendo. Mas Deus está deixando de falar com o homem. As pessoas pensam que está adorando, que está fazendo a vontade de Deus, mas Deus lá em cima não. Igual o irmão estava falando que uma irmã, ela estava na Santa Ceia e ela não ceou. E tem pastor que fica assim, só observando, fulano não ceou, hein? Tem alguma coisa aí, está no pecado. E ele vai conversar com ela, por que você não ceou? A irmã falou assim, pastor, porque eu estou na fornicação. Aí ele disse, quem disse que fornicação é pecado? É isso que eu falo. Assim, às vezes a pessoa, ela já errou tanto, que Deus ele já não quer mais, não fala mais. E ela querendo ouvir a verdade. Foi isso que o irmão falou. Aí eu queria ouvir a verdade. Isso se cumpre aqui, ó, no versículo 12 de Amós, capítulo 8. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. E não acharão. Por conta da desobediência. Igual disse, Deus ele faz isso assim à parte. Quando uma pessoa, Deus ele fala assim, ó, isso que você está fazendo errado. Quando a pessoa não obedece, você vê que com Saul procurava Deus, uma resposta, Deus não falava com ele. Não falava com ele. Igual citei, Herodes é do mesmo jeito. E por que isso acontece? Porque a pessoa não... Deus ele fala. E as pessoas não dão ouvido. As pessoas estão procurando ele, não arrependidas.
não querendo encontrar Ele, mas sim por conta das coisas dessa terra. O coração das pessoas estão nessa terra, por isso que isso está acontecendo. Você vê, tem tanto, eu não vou dizer não, esse nome de igrejas que já se corromperam, assim, aceitando hoje LGBT, casamentos, né? Assim, não, aqui eu já estou fazendo. As pessoas vão querer encontrar Deus, mas não vai. Deus vai falar assim, não, pode aí. Eu não vou falar. Quando Deus fica em silêncio, meu irmão, isso dói. Quando a pessoa já não, sabe, Deus não fala mais, já não corrige. Isso dói. Isso dói. E por isso que eu falo assim, ó, quando a gente faz algo de errado, a gente tem que se arrepender. É igual Davi. Você vê que Davi cometeu o erro sim, mas depois ele dobrou o joelho e pediu, me ajuda. Começou a orar para Deus, me perdoa. Eu pequei contra ti. Contra ti eu pequei, Pai. Uma vez eu vi uma história de um pastor lá nos Estados Unidos. Ele cresceu muito. O ministério dele cresceu muito. Ele tinha até um programa de televisão. Mas assim, ele caiu. Ele caiu. Um exemplo para todo mundo. E você, o que aconteceu? Você não amou mais Deus, não? Ele falou assim, não, sempre amei Deus. Deus eu sempre amei. Eu amo Deus. Mas eu não soube separar o amor do temor. E às vezes, meu irmão, as pessoas amam, mas não temem. E o amor é obedecer a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o livro de Amós é um ensinamento. Chega uma hora que Deus ele fala assim, ó, não vou mais falar. Você pode andar em qualquer lugar. Ah, você vai vou para outro. Eu não vou mais falar com você. Você pode ficar lá, dona, não. Eu não vou falar com você. Eu não vou falar com você. Por conta disso, da pessoa não se arrepender. Não se arrepender. Mas se o irmão e a irmã estiver ouvindo essa palavra e falar assim, não, eu fiz muitas coisas de errado, e sentiu no coração um arrependimento, é porque Deus ainda está falando com você. Em Isaías, capítulo 55, no versículo 6, vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai enquanto Ele está perto. Mas igual Deus está falando assim, ó, mas é Ele. Buscar na palavra. Que às vezes as pessoas vão procurar Deus em Betel e não vão achar. Vai ser pregações para falar com o homem, onde que Deus já não fala. Eu falo assim, ó, todo mundo que quer ter um encontro com Deus tem que ser na palavra. Tem que ser na palavra. Quando você tiver um encontro com a palavra, você vai ter um encontro com uma igreja, certo? Mas enquanto você não tiver um encontro com a palavra, assim, você vai andar perdido, acreditando em todo mundo. Aqueles que Deus nem fala mais. É igual o povo de Israel nessa época. Cultuava, adorava, tudo em um interesse só, terreno. E Deus falou assim, ó, eu não estou. No capítulo 9, no versículo 11, eu termino dizendo aqui, ó, a restauração de Israel espiritualmente. Ó, eu creio que Deus está restaurando Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, meus irmãos. E eu, desde ontem eu fui fazer a visita, né, meu irmão? Até estava citando, fui dormir e assim, a palavra
eu ia pregar sobre Jonas. Eu até fui na casa do meu irmão, falei assim, pregar sobre Jonas, vou dar o meu testemunho, mas fui dormir com assim, Amós. Acordei e eu falei assim, Amós. E isso aqui, por isso que eu falo assim, Deus ele está chamando o povo para ele, para a palavra, meu irmão. Para a palavra. Porque se você encontrar com a palavra, você encontra com Deus. Daí eu vejo assim, Deus falando muito com pessoas que estão nos assistindo. Até mesmo com pastores, líderes. Eu vejo muito através dessa palavra aqui, E eu falo assim, a cada dia que passa, o evangelho está se perdendo, Minha irmã teve um dia que ela falou para minha mãe, vamos na igreja evangélica aí, vamos lá junto com a senhora. Ela é católica, e ela foi na igreja evangélica. Ela estava querendo que Deus falasse com ela. Ela falou assim, que minha mãe era louca ir numa igreja daquela. E realmente, minha mãe era louca mesmo para ir numa igreja daquela. Era uma vergonha. 5 minutos de palavra. Meia hora de oferta. Minha irmã ali querendo falar com Deus, querendo que Deus falasse com ela. Ela saiu do jeito que ela entrou, vazia, saiu mais vazia ainda, mais decepcionada ainda. Então, pega essa palavra aqui, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, guarda essas palavras no seu coração. Amém. E vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus.